Deus continua fazendo coisas novas e já podemos perceber. Cerramos um ciclo e abrimos as portas de um novo tempo. 2026 chegou. Não como mais um ano no calendário, mas como uma estação preparada por Deus para frutificar. As sementes lançadas em oração, fé e perseverança não ficaram esquecidas. Aquilo que foi plantado no silêncio agora começa a gerar vida, porque quando permanecemos no Senhor, o fruto é inevitável. 2026 será um ano de crescimento, de amadurecimento e de colheita. Haverão desafios, mas não caminharemos sozinhos. Haverão lutas, mas também força renovada. Momentos difíceis, mas nunca sem esperança. Creia, o que ainda não foi visto, ouvido ou imaginado está sendo preparado por Deus. Este é o tempo de florescer, de prosperar no propósito e de viver tudo aquilo que Ele sonhou antes mesmo de você pedir. Seja bem-vindo a 2026, o ano de frutificar. Bom dia, família! Você está pronto para receber a poderosa palavra de Deus? Quem está, diga amém. Glória a Deus. Aproveitar para mandar uma saudação muito especial para Tiago, que está aqui online com a gente, o Alisson, o Josinaldo, Luciana, a doutora Dira, Deus abençoe, a Brígida está com a gente também. Quem está com a gente é a Gilvânia Barbosa, Luciana, Germana. Nós temos aqui uma pessoa mandando uma saudação diretamente de Portugal. Deus abençoe, que é a Gilvânia. A Luciana, que está em Bahia, Deus abençoe também. Tem muitos lugares, muitos países aqui, né? Bahia, Portugal, enfim. Deus abençoe muitíssimo. Raquel está com a gente. Aldacélia, Deus abençoe você e Paulinho. A Eliane manda um cheiro para o Gabriel, que acabou de se batizar. Olha, Gabriel, a Eliane aqui dizendo que o Natan manda um abraço para você, dizendo que está muito feliz com o seu batismo, Natan. Glória a Deus. Deus abençoe a todos que estão online conosco através dessa programação. Nós estamos então nessa série de mensagens. Na verdade, hoje a gente está encerrando tempo de frutificar. Escute isso aqui, 2026 é o ano profético onde você vai frutificar. Nós não aceitamos nada menos do que isso, é tempo de frutificar. Então receba essa palavra e diga, é tempo de frutificar. Mas não receba só para você não, aproveite e libere para quem está do seu lado aí, diga frutificar, é tempo de frutificar. Frutificar em todas as áreas da sua vida, quem recebe diga amém. Frutificação. Foi o Robert Louis Stevenson quem disse, não julgue o dia pela colheita que você colheu, mas pelas sementes que você plantou. O fato é que muitas pessoas estão reclamando da sua colheita, mas o fato é que a colheita é apenas a revelação daquilo que um dia foi semeado. Então não tem como você semear tristeza e querer colher alegria, porque sementes de tristeza trazem, infelizmente, uma colheita de tristeza. Não tem como você semear discórdia, divisão, facção, inimizade, e você querer ser amado por todos. O fato é que nós só colheremos aquilo que nós semeamos. Hoje nós precisamos entender que Deus ele vai fazer amanhã aquilo que hoje nós estivemos prontos a fazer com Ele. Porque Deus ele não vai criar do nada aquilo que Ele colocou em nossas mãos e que nós precisamos fazer a nossa parte. Claro que Ele pode, Ele é Deus. Mas Ele decidiu compartilhar comigo e com você as decisões necessárias do dia a dia. A nossa ministra Ioli, ela leu para nós o profeta Abacuque, que nos apresenta um cenário totalmente de esterilidade. Figueiras sem flores, vinhas sem uvas, campos sem colheita, currais vazios. Mas ainda assim, Abacuque, ele se alegrou. Abacuque, ele descobriu que a sua satisfação não estava no resultado, mas no processo com quem ele estava vivendo. Abacuque descobriu que o que nós mais precisamos na vida é redescobrir que a colheita mais preciosa não depende do que está na terra, mas daquilo que já foi liberado do céu. Porque escuta isso aqui, a terra é limitada, passageira e decepcionante. O céu é ilimitado, é eterno e ele traz satisfação. O problema é que nós estamos com os olhos tão fitados na terra que a gente perde o foco do céu. E quantos anos você pode passar na terra? 100, cento e poucos anos?
E o que é isso diante de uma eternidade celestial? O que Abacuque está nos chamando é para começarmos a pensar melhor sobre uma colheita que tem uma dimensão muito maior. Porque mesmo quando eu não vejo os frutos, Deus ele continua sendo fiel. Deus ele continua cumprindo com suas promessas. E hoje nós vamos aprender que a colheita das promessas começa com uma fé madura, mas ela é sustentada por alegria em Deus, que nos leva a um lugar de confiança, a um lugar onde Deus nos dá força. Então, se você chegou hoje por essas portas, cujo céu está em bronze, as nuvens parecem não aparecer, o sol parece não brilhar. Se você chegou hoje aqui com um diagnóstico, ou talvez um extrato bancário, se você chegou aqui com um sentimento, com uma palavra que foi imputada a você, de derrota, de destruição, que acabou, que não tem mais jeito. Se você chegou hoje aqui com a declaração de que tudo parece não ter mais sentido nenhum, eu quero te dizer que você está no lugar certo, porque Deus te trouxe aqui, porque Ele tem uma palavra frutífera para a sua vida. Senhor, eu quero te apresentar agora essas vidas que acolhem a Tua palavra. Eu te peço que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam palavras agradáveis na Tua presença, Tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Fala conosco por meio dessa palavra, e que o Senhor possa expandir a nossa mente na compreensão da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. A colheita das promessas de Deus. O Senhor tem prometido e Ele vai trazer uma grande colheita. Então a colheita das promessas está, sabe aonde? Em primeiro lugar, na fé que é forjada nas dificuldades. Pare de olhar para a dificuldade como um impedimento, mas comece a olhar para a dificuldade como um catalisador da promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Tem pessoas que dizem assim: eu vou ter que dar um passo atrás. Se você tiver a perspectiva da terra, você vai dizer: eu estou recuando. Eu estou retroagindo. Se você tem a perspectiva negativa, você sempre vai olhar por uma perspectiva de não crescimento. Mas escute, se você olhar pela perspectiva do céu, e quando o céu diz, dá um passo atrás, ele não está dizendo que você está retroagindo, o que ele está dizendo é, você está pegando espaço, fôlego, sabe para quê? Para você poder fazer um salto muito maior. Para de ficar achando que aquilo que está contra a tua vontade é algo que está te impedindo de fazer crescer. Na verdade, o que Deus está fazendo é simplesmente mudando tua perspectiva para que você pare de ser limitado e comece agora a desfrutar de algo que é muito maior para a sua vida. Escute isso. A palavra de Deus, ela não tem engano. E quando ela diz, pare, é melhor você puxar o freio de mão e desligar o motor, porque se é para parar, pare, porque a hora que a Bíblia diz que é para parar, é porque Ele está simplesmente te preparando para uma nova estação. Mas tem gente que ouve a palavra, que diz que é para parar, e o que é que faz? Acelera. Aí se estabana todinho lá na frente e diz, Deus, cadê o Senhor? Ele está aqui dizendo, eu não disse que era para tu parar. Bênção. Por que tu acelerou quando ele disse que era para parar? Porque eu sou imparável. Pois aprenda a parar. Quem imparável é Deus. E o imparável diz que você deveria parar. Porque motor nenhum aguenta na alta aceleração o tempo todo. Há momentos em que o campo parece não responder, os frutos parecem que não vão frutificar. Nessas horas, Deus está nos ensinando a viver, não pelo que a gente vê, mas pelo que a gente crê. Para de viver uma vida de acordo apenas com uma fé que é lúdica, onde você pode tocar. Nessas horas, Deus está nos ensinando que é sobre o que nós acreditamos e não sobre o que nós vemos ou tocamos. A fé verdadeira é demonstrada
Não quando tudo vai bem, mas quando tudo parece estar dando errado. E a gente decide, escolhe confiar. Vamos para o texto bíblico? Acompanha comigo aí. Abacuque, capítulo 3, verso 17. Está no telão para facilitar. Ele disse assim, ó: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção nos campos, nem ovelha no curral, nem boi nos estábulos. Resumindo, o que é que ele diz? Mesmo que eu me estrupie todinho, mesmo que eu faça um investimento e eu não tenha lucro, mesmo que eu tome um remédio e eu não seja curado, mesmo que eu me esforce nesse casamento e ele só termina no divórcio, mesmo que eu ensine esse menino, ele sempre volta para as drogas, mesmo que eu... Veja o que é que o profeta está dizendo. O que o profeta está dizendo é assim, ó: eu sei o que vocês estão passando. O que o profeta está dizendo é: sabe tuas lágrimas? Eu tenho derramado as mesmas lágrimas. Eu sinto a mesma dor que você sente. Eu sei exatamente onde seu sapato aperta. Sabe por quê? Porque o meu também aperta. Eu sei da sua angústia. E mesmo em meio à angústia. Veja, Abacuque, ele não está olhando para a realidade e vendo o caos. Ele está tendo um olhar verdadeiro. Por que verdadeiro? Porque a figueira não floresceu, porque a videira não deu uva, porque a azeitona não brotou na safra, porque não teve produção nos campos, porque as ovelhas não estavam no curral, porque não tinha boi nos estábulos. O que ele estava vendo era a realidade. Porque ninguém aqui vai se alienar e dizer: não, está tudo bem. Não está tudo bem não, está tudo mal. E enquanto você não reconhecer que está mal, você jamais vai conseguir superar. Pare de ficar vivendo numa realidade paralela, no mundo de Bob, dando de doido e continuando apertando no acelerador. Não, não está bem. Para de acelerar, vai freando, para o carro, puxa o freio de mão, porque não está bem. E quanto mais você acelerar, pior vai ficar. Então a gente precisa primeiro ter uma leitura da realidade. O livro de Abacuque foi escrito por um tempo de crise nacional, gente. O povo de Judá estava prestes a ser invadido, o cenário político era caótico, o cenário espiritual era sombrio, a economia rural era a base da vida deles, ele perdeu a colheita, isso significava que a fome estava batendo a porta, o desespero estava tomando conta da nação. É como você plantar semente numa terra seca, acreditando que a chuva vai vir, e aí não chove, e aí a semente morre, e aí você não tem mais perspectiva. Aquela ali era a realidade, era o fato que Abacuque, eu já não sei mais se eu estou falando de Abacuque, ou se eu estou falando da minha vida, da sua vida, da nossa história, das nossas lutas, dos nossos dramas, dos nossos anseios do dia a dia, mas o fato é que assim como Abacuque, eu e você, todos nós passamos por essas situações adversas, onde parece que nós não sabemos nem como pagar o próximo boleto. A gente não sabe nem qual é o próximo passo dado, de tão atordoado que está. A promessa de Deus é o que nos move. Mesmo quando o campo parece morto, nós temos um Deus que é vivo. A colheita das promessas está na fé que é forjada nas dificuldades. Segundo lugar, na alegria que nasce não nas circunstâncias, mas nasce em Deus. Essa semana, uma mãe que já estava com algumas semanas de gestação, ela congrega em uma outra igreja, ela me procurou aos prantos para comunicar que o sonho da sua vida se esvaiu quando perdeu a sua gestação. Um homem que é o mantenedor da sua casa, não só da sua família, mas da sua avó,
Ele que mantém financeiramente toda aquela estrutura familiar, e ele faz isso com o seu transporte através do Uber. Foi assaltado, levaram o seu carro, não tinha seguro, e ele estava em desespero sem saber como agora pagar as contas e como manter a sua grande família. Um casal que estava casado há 20 e tantos anos, pais, uma família linda, simplesmente acabou tudo, e era tanta lágrima que parecia que já estava seco, chorava e já não saía mais lágrima nenhuma, porque acabou tudo. É um homem apaixonado pela sua amada, que depois de 11 anos de relacionamento, descobriu que ela o estava traindo. E por fim, um diagnóstico de câncer, para uma família que tinha um estilo de vida muito saudável, e aquela mulher ainda tão nova, foi então diagnosticada, e um certo desespero tomou conta da família, sobre seios que precisariam ter que ser amputados, e todo um processo que precisava ser vivenciado. E aí na minha própria família, o câncer do meu sogro volta e ele está fazendo quimioterapia. A minha cunhada é diagnosticada com câncer e já não tem mais os seus próprios cabelos no processo que ela está. E dentro da minha própria casa eu começo a ver situações que no dia a dia eu vejo no meio do povo de Deus. A pergunta é, em meio a todos esses diagnósticos e duras realidades, como me alegrar em meio a essas circunstâncias? A alegria, ela nasce em Deus. Deus é a semente que prepara o solo da alma para toda e qualquer colheita. A alegria nos liberta da ansiedade, da murmuração, do desânimo. Adoramos a Deus não pelo que Ele faz, mas o adoramos por quem Ele é. Quando a alegria da nossa alma está enraizada em Deus, o inimigo não pode roubar com um diagnóstico ou com uma situação adversa. O inimigo, ele não pode simplesmente roubar, tirando de nós a realidade de que Deus, Ele é poderoso e nele eu tenho tudo que é necessário. O texto diz no verso 18, ainda assim como, ainda assim, não florescendo a figueira, não havendo uva na videira, falhando a safra de azeitona, não havendo produção nos campos, nem ovelha no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Os meus olhos não estão vendo, o meu coração não está sentindo, o meu extrato não está revelando, o diagnóstico não está apresentando, mas eu exultarei a minha alma no Deus da minha salvação. É em Deus, é com Deus, é por Deus, é para Deus que nós precisamos viver. Porque, desculpa, essa pessoa linda, maravilhosa que está ao seu lado, ela pode te trair, ela pode te decepcionar, porque ela é humana, assim como eu sou, mas o Senhor, Ele jamais desampara. Ainda assim, é uma das declarações de fé mais poderosas da Bíblia. Abacuque está ensinando que a nossa alegria não depende de circunstância, mas de quem Deus é. A fé leva à adoração, mesmo antes da colheita chegar. Eu me alegro, porque eu creio. Abacuque ensina que a nossa alegria não depende do que nós estamos vivendo, mas do que Deus está planejando. Eu estava vendo um vídeo aí da minha barba, ela assim hidratadazinha, ela fica até bonitinha, mas você vê quando eu acordo. A pessoa me elogiou hoje de manhã, disse, bispo, que barba linda. Eu digo, é porque não é sua. Isso dá um trabalho, dá uma agonia, fica tocando. A minha mãe, quando quer me beijar, ela, peraí. Ela faz assim, ó.
É um drama da bexiga para tirar. Parece que está desanimando, né? Na hora de namorar, é um moído da bexiga, ela quer tirar assim. Sabe? Peraí, deixa eu chegar até você. Para de moído, mulher. Chega, vem-te embora. E hoje de manhã a irmã Lourdinha chegou para mim, pegou na barba assim com as duas mãos e disse, quando é que vai cortar isso aqui? Eu digo, ô irmã Lourdinha, é um voto. Ela, ai, desculpa, é um voto. Eu digo, irmã Lourdinha, vai cortar esse mês em nome de Jesus. Então, irmãos, era para vocês dizerem um amém, assim, bem fervoroso. Não por causa da barba, mas porque a gente tem que pagar a prestação. Foi um voto, entendeu? Que eu e você, a gente está junto nessa aí, que é a da expansão. Mas quando a gente estava no louvor ali, Celinha estava ministrando sobre aquele texto do barco, né? Do sair do barco, do dar o passo. Gente, me deu uma vontade assim de chorar, mas foi um choro de júbilo, de alegria. Porque eu me lembro há 9 meses atrás, quando a gente estava prestes a comprar esse terreno. Gente, algumas pessoas usaram palavras muito duras. Uma pessoa me chamou de megalomaníaco. Outra pessoa disse que eu era... Quando a pessoa tem muita terra, como é o nome que dá? Está chegando o nome, como é? Latifundiário. O senhor é um latifundiário, eu digo, do reino, amém. Que eu pego logo para o positivo, né? Megalomaníaco, de Jesus, só se for. Mas assim, algumas palavras, sabe? Uma pessoa foi e disse assim, você está dando um passo maior do que a perna. Me deu até cãibra em pensar nessa situação. Mas hoje, quando eu vejo o resultado, hoje, quando eu vejo a possibilidade da escola que vai ser construída, a minha alma, assim, meio que foi lavada por um gozo. Aí, na hora, me veio uma voz dizendo, calma que ainda falta uma parcela. O fato, gente, é que nós precisamos estar prontos para se alegrar em Deus e não em pessoas. Quantas pessoas não dizem que estão conosco até embaixo d'água e na primeira circunstância pula fora do barco? É uma alegria que se sustenta, é uma alegria que cura, é uma alegria que prepara o nosso coração para o cumprimento das promessas de Deus. Escute, a colheita das promessas está na fé que é forjada nas dificuldades, na alegria que nasce em Deus e na força para esperar o cumprimento das promessas. Deus que prometeu é o Deus que vai cumprir. Esses dias uma pessoa começou a me questionar sobre Deus. Se Deus é amor, então por que existe tanta injustiça? Se Deus é bom, por que existe tanta maldade? E a pessoa começou a me fazer perguntas. E eu fui e disse, olha, peraí, vamos ligar aqui para o time jurídico da igreja, que eu não sou advogado, muito menos de Deus, para eu ficar advogando em favor de Deus. O que eu posso dizer é, Deus é bom, o diabo não presta. Essa é a realidade da vida. Agora, eu não vou advogar em favor de Deus. O que eu vou dizer é o meu testemunho de vida. Eu era. Em Jesus, agora eu sou. Não é sobre elucubrações teológicas, que vai trazer uma hermenêutica para trazer uma defesa. Não, é sobre vida. E o que eu posso dizer é que Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando Deus diz, é prego batido e ponta virada. O Deus que promete é o Deus que cumpre. Eu e você, nós somos infiéis. Nós podemos bater fofo, nós podemos fazer diferente, mas o Senhor, olha o dedinho, o Senhor não. Quando estamos fracos, Deus se oferece com força. Quando não conseguimos andar, Ele nos capacita. Quando caímos, Ele nos levanta. E quando tudo parece incerto, Ele nos coloca em lugares em que a gente nunca imaginou estar, espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente. Semana passada eu tive uma experiência incrível no Descend Brasil. Gente, eram cerca de 40 mil pessoas em um estádio, o Arena, em Pernambuco. E o mesmo evento estava acontecendo em vários outros estádios.
E quando eu estava ali naquele estádio, em oração, me veio assim um sentimento de gratidão. E na hora eu disse: Senhor, obrigado por poder representar João Pessoa aqui nesse estádio. Só eu e outros 1, 2, 3 pastores, éramos apenas 4 de todos da cidade de João Pessoa. Éramos apenas nós que estávamos ali. E foi uma experiência incrível, porque o estádio estava lotado e o momento em que me chamaram para participar foi um momento de resposta, aonde uma palavra tinha sido ministrada sobre missões globais, e as pessoas estavam respondendo com a sua flashlight ligada do celular. E quando eu entrei ali naquele lugar e vi aquela quantidade de pessoas com a luz do seu celular ligada assim, com a sua lanterna ligada, gente, meu coração assim se encheu de uma alegria. E na hora, me veio à mente todas as palavras que eu havia recebido de promessa da parte do Senhor. Na hora me veio uma palavra quando eu ouvi uma pessoa muito influente na minha vida dizendo: você é burro, você é um jumento, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Uma pessoa muito influente disse isso para mim. E outra pessoa foi e me disse: você pode ser um burro, mas Deus usou um jumento para montar em cima dele e entrar em Jerusalém. Então nunca ache que você é sabido demais. Lembre-se que não é por você, é quem está sentado em você. E quando eu entrei ali e vi aquelas pessoas todas, eu disse: como é bom ser um jumentinho de Jesus. Quase que eu entro rinchando. E quando eu vi tudo aquilo ali, uma pessoa que estava do meu lado disse: meu Deus, olha quantas pessoas para você ministrar. Eu disse: não é sobre mim, é sobre quem está montado em mim. Porque no dia que eu começar a achar, eu vou ter sido tão jumento, que eu vou começar a pensar que é sobre mim. E eu sei que é sobre Jesus. Deus um dia prometeu, Ele apenas estava cumprindo. Ele prometeu que nesse 10º terreno haveria uma grande obra. Só falta uma parcela e Ele já está cumprindo. Um dia, e quem estava conosco há 5 anos atrás deve lembrar, quando eu falava sobre tudo isso aqui e pessoas riam, brincavam, porque isso aqui está fora de uma realidade anglicana. E hoje nós estamos aqui já contemplando o que Deus prometeu e Ele nos fez cumprir. Mas eu preciso dizer que ainda tem tanta coisa que Ele está prometendo que ainda não cumpriu, mas Ele vai cumprir na sua vida. Ele vai fazer na sua história. Eu sei que já foram tantos abortos, eu sei que já foram tantos relacionamentos, eu sei que já foram tantos investimentos, eu sei que já foram tantas vezes que você quebrou a cara, eu sei que já foram tantas situações que nem você está mais conseguindo acreditar, mas escute, não perca a sua fé naquele que pode todas as coisas, porque o Deus que pode todas as coisas, Ele está dizendo: eu estou aqui, eu posso restaurar, eu posso refazer, eu posso fazer nova todas as coisas na sua vida. O texto diz no verso 19: o Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do cervo, como os da corça, Ele me faz andar em lugares altos. E hoje eu quero liberar essa palavra sobre sua vida. Você vai andar em lugares altos que você nunca andou. Você vai estar em círculos de relacionamentos que você nunca imaginou. O Senhor vai te colocar em situações que nem nos seus melhores sonhos você pensou. Mas Ele vai fazer isso para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Depois de declarar sua alegria, Abacuque declara sua confiança. Deus é a sua força. O profeta deixa de olhar para o campo e começa a olhar para as alturas. Assim como a corça, assim como os cervos são levados a lugares altos, o Senhor hoje está querendo te levar a lugares altos também. Tira os teus olhos desse teu problema. Para de ficar olhando para baixo. Para de ficar ensimesmado. Para de ficar lembrando daquela palavra maldita que te foi dita. Para de ficar se minimizando. Para de se vitimizar.
Para de ficar se envergonhando, para de ficar resmungando, para de ficar retrucando, para de ficar murmurando, para de ficar imerso naquilo que um dia te levou para esse ambiente. Hoje o Senhor quer te levar a um outro ambiente, a um lugar alto. Ele quer te levar a lugares que nem nos seus melhores sonhos você imaginou. Deus não apenas nos sustenta, Ele nos capacita, Ele nos leva, Ele nos faz vencer em desnível da vida, com a sua graça, com a sua firmeza. Um pé normalmente iria escorregar, cair, mas o Senhor contigo, Ele vai te levar pela mão. O cervo, a coça, sobe com segurança, aonde muitos outros animais caem, porque quem confia no Senhor vai além do que a lógica permite. É por isso que o reverendo John Piper, ele disse: quem crer nas promessas de Deus, já começou a colher, mesmo que ainda não veja os frutos. Eu já estou vendo, os campos estão brancos, eu já estou vendo, mesmo que os meus olhos ainda não me deixem ver os frutos, eu já estou contemplando pelos olhos da fé uma grande colheita para a nossa igreja, para as nossas vidas, para realidades e circunstâncias adversas, cujo milagre vai acontecer na sua vida. A colheita das promessas não começa quando os frutos aparecem, mas quando a fé é plantada em meio ao deserto. Não é sobre a terra, não é sobre a semente, é sobre o Deus do processo que vai fazer florescer. A fé que Abacuque nos apresenta é aquela que não depende de evidências físicas, visíveis, mas de uma confiança inabalável no Deus que faz com que os nossos pés nos leve a lugares altos. Se você está comigo e deseja chegar em lugares altos nessa manhã, fique em pé no seu lugar e faça dessa canção a sua oração.